E fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Horizon Animes na área. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre impressões semanais, sobre alguns animes aí que estão saindo, alguns que já até finalizaram agora em 2025, que estão bem hypados. A gente vai comentar um pouquinho sobre o que a gente achou e queremos também a sua opinião. Então já deixa aqui nos comentários o que que você está achando de tudo isso. É isso, bora pro vídeo. Antes de começar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal que vai nos ajudar bastante. E a primeira impressão é sobre Spy X Family. Cara, essa nova temporada eu tô achando muito interessante. Teve um fillerzinho ali que vale muito a pena assistir, que é a história do Twice, que é o pai da Anya, né? Mostrou um pouquinho do passado dele e o porquê ele foi espião, se tornou espião. Achei muito interessante isso, porque a gente só tinha o passado da Yor, né, e da Anya. A gente não entendia de fato o que aconteceu no espaço do Twice. Achei bem interessante também a parte que toda vez que os amigos dele iam falar ali sobre o nome dele, dava aquela censura. A trama é bem interessante, tá muito bom, vale muito a pena assistir. E também tem um filme que ficou sensacional. Tem aquela pitadinha bem infantil, mas ficou muito divertido. Perfeito. O filme tá cheio de momentos de clímax bem interessantes, que às vezes o pessoal tava sentindo falta no anime, por exemplo. E aí o filme ele vem para trazer também essas partes mais importantes de clímax que o anime tava necessitando, tava carente um pouco disso. O anime é maravilhoso, a trama deles ali como família é muito interessante, É né? diferenciado, né? Um Muito, espião e um assassino convivendo com uma menina telepata e a é grande fora da bolha. questão é que os dois são gênios naquilo que eles fazem, né? Tanto a Yor quanto ele, os dois são gênios naquilo que fazem, um como espião, o outro como assassino. E o engraçado é que eles não desconfiam nem um pouco um do outro. Exato, exato. Sobre as profissões. Vem temporada, sai temporada e a gente fica ali esperando. Quando que vai acontecer isso, né? Quando que eles Ou vão quando vai descobrir? acontecer aquela leve sensação de romance entre o Twice e a York, acredito que vai ter, eu espero muito que tenha. Se não tiver, eu vou ficar muito decepcionado. Quando ela bebe umas, dá um Ah, romancezinho. e ela luta um boxe sensacional. É isso. Coitado do Twice. Outro anime é My Hero Academy, né? A gente tá aí na temporada final e tem várias coisas acontecendo muito interessantes. A gente já sabe aí, pra quem já leu o mangá, sabe mais ou menos o desfecho dessa história. Muita gente não gosta, né, do que acontece no mangá. Mas o que a gente tem pra dizer aqui hoje é que tá muito bom. As lutas, o desenvolvimento do Bakugou, a luta dele. fora que os 4 episódios tiveram nota acima do 9. Exatamente. A luta do Bakugou, ele sorrindo, que era uma coisa que, né, a Não gente não aconteceu. acompanhava no anime, exato, então isso foi bem icônico. E também a questão dele com o All Might, né? Porque a gente passa o anime inteiro entendendo que ele é mais resmungão, ele é um cara mais fechado na dele, que tem ali muita raiva do Midoriya, e a gente percebe nessa luta que na verdade é totalmente o oposto. Ele tem toda uma admiração pelo All Might, ele também queria ser o herói número um, e nessa luta em específico, ele luta ali com garras e dentes para poder provar que ele também pode ser capaz de ser o número um. Então, desenvolvimento sensacional e a luta muito bem Muito, feita. muito emocionante mesmo a luta. Principalmente tivemos ali o episódio 1, teve ênfase no All Might ali, ele tentando ser um novo Batman, por assim dizer, que lembrou bastante, né? Lembrou muito. Mas o episódio segundo foca totalmente no Bakugou. Trama excelente, aquele gostinho de quero mais. A, o cenário, por mais que esteja muito brilhante, muito arco-íris, está bem desenvolvido. Tanto trilha sonora quanto as falas, as emoções do japonês está excelente. Vale muito a pena assistir. O desfecho, um pouquinho de spoiler aqui, vai ser tipo que nem Attack on Titan. É aquele que você não queria, mas na minha opinião pessoal, é um desfecho ótimo. Né? Entregue. É porque assim, muita gente cria uma expectativa quando vai assistindo ali o anime, mas às vezes o desfecho da história não é o que aquela pessoa tinha como expectativa. Mas a gente pode dizer que vai entregar. O que era para ser entregue ali vai ser de fato entregue com o desfecho dessa história. Agora, a gente já está acompanhando um pouquinho da luta do Midoriya contra o Shigaraki,
né? Então uma luta que também vai ser bem intensa, vai acontecer muita coisa, muito clima pesado, dramático ali, porque muitas coisas vão acontecer, vão haver várias perdas no decorrer dessa luta. Eles têm tudo para ser assim, mais episódios que vão ter notas altíssimas também. E todos esses anos a gente acompanhando a história do Midoriya, a gente viu que ele não desistiu da essência de ser um herói, de sempre querer salvar, mesmo os vilões. Lembrando que ser um herói e salvar as pessoas não significa que elas ficam imunes das e atrocidades que elas cometeram. Certamente serão punidas, tá? Mas a essência de um herói é salvar o mal pela raiz. Igual o Naruto fez com a Kyuubi. Que eu acho Exatamente. muito interessante. A Kyuubi, por assim dizer, era a personalização do ódio no início do anime. E o Naruto conseguiu converter isso. Isso é a essência de um herói. E Midoriya traz as mesmas características. Exatamente, eu acho que assim, isso está enraizado no DNA do Midoriya, porque desde do arco Dark dele, que ele estava afastado de todo mundo, ainda assim as pessoas pensavam assim, pô, agora que ele tá Dark, eu acho que ele vai matar vilões, vai começar a ser uma pessoa mais malvada. E não, né? Sempre teve ali bem característico nele essa questão de querer salvar as pessoas, independente se era um vilão, um herói. A ideia dele foi sempre buscar salvar as pessoas e transformar as pessoas de dentro para fora, né? Então, uma transformação de dentro para fora. É isso que ele sempre busca nas pessoas. É muito interessante. Acompanhe o trajeto de Midoriya e o desfecho do anime. Recomendamos bastante. É um excelente anime e vai te prender bastante. O outro anime que a gente vai falar aqui é bem polêmico, tá bom? Ele se passa na Netflix, tem lá animação bem fluida, cores vívidas. Ele não tem estéticas, por incrível que pareça, que hoje tá uma febre, né, de colocar uma imagem e ir arrastando pro lado. The Fragrance Flower, a história se passa em um romance ali, de um estudante que fica numa escola que é considerada de delinquentes e uma menina numa escola do lado particular. Só meninas, uma escola para meninas, né? Uma escola bem renomada. Então, dois polos opostos aí. O Léo estava comentando a respeito disso. Esse anime, ele acabou de ultrapassar Solo Leveling como o melhor anime do ano. E aí eu queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acham disso. Se vocês concordam, se vocês discordam em relação a isso. Porque pra mim, melhor anime do ano é um pouco forçado. Eu acho que é um pouco forte. Inclusive, fora que ele é muito bom. Não vou negar, ele é muito bom, me prende bastante. Inclusive, é aquele tipo de anime que você assiste um episódio e você tá contando, você trabalha o resto da semana querendo assistir ele. Assistir o próximo. Assistir o próximo, isso mesmo. Exato. Assim, a história é muito boa. É um anime excepcional. A gente vai ter uma protagonista muito carismática. E a gente tem um protagonista que ele passa por muitos momentos difíceis. Por quê? Porque ele tem uma cara de mais delinquente, as pessoas têm um pouco de medo dele, da altura dele. É aquele preconceito, né? É um preconceito. preconceito E aí, que as pessoas têm ele contra sempre teve muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque as pessoas se afastavam dele. Então ele não tinha muitos amigos, não tinha muita gente para elogiar, para dar um feedback, nada nesse sentido. Então ele se acostumou a ser uma pessoa solitária. Ele já não estava mais se importando com a presença de outras pessoas. Até que ele começa a fazer novos amigos na escola onde ele estuda, que é aquela escola de delinquentes, e até que essa protagonista também entra na vida dele. E aí tudo muda, começa a gerar um romance. É como se fosse um sol na vida dele. Exatamente. Mas não se esqueça, anime do ano é um pouquinho forçado, por mais que seja excelente. Porque, cara, não tem como combater a Beru versus o Sunrola. Eu entendo a questão de, tipo assim, eles tentarem colocar, por exemplo, um anime como esse no topo da lista, porque a gente tem toda uma construção de história e camadas em cima de camadas ali para serem ali descobertas. E Solo Leveling não tem uma história tão profunda, né? Solo Leveling tem uma história um pouco mais rasa, mas tá muito forte em lutas, em desenvolvimento ali dos cenários. Então, quando as pessoas olham para isso e vê que a história de Solo Leveling é uma história um pouquinho mais rasa, elas tentam ali de alguma maneira degrenir um pouco a imagem daquele anime. É uma coisa muito parecida com o que acontece, por exemplo, com Kimetsu.
Kimetsu tem uma animação maravilhosa, mas a história traz um pouco mais de superficialidade, uma história um pouco mais rasa, mais simples. Isso não quer dizer que o anime seja ruim, só quer dizer que não tem tantas camadas ali para serem descobertas, mas ele pode ser um anime maravilhoso. É um anime mais objetivo, né? Não traz aprofundamento na história, ou raízes, assim por dizer. Inclusive, falando de Kimetsu na época, pra quem assistiu Castelo do Infinito, cara, não tem como falar que aquele anime foi ruim. Ultrapassou, ganhou em bilheteria dos 3 filmes da Marvel, pô. Sim, sim, não. Os novos filmes lançados, que são das continuações dos animes que estão bem consolidados e são hypados, estão batendo de 10-0 em Hollywood. Cara, com investimento mínimo ali, eu acho que foi de 24 milhões de dólares, arrecadaram mais de 600 milhões de dólares. E Chainsaw Man, que foi a novidade desse mês, né? Sim. Que no momento que a gente está gravando esse vídeo, tem um investimento ali um pouco bem menor do que Kimetsu no Yaiba, mas uma porcentagem ali de arrecadação X, o investimento, cara, foi muito satisfatório. Cerca de 4 milhões ali para um retorno de 24 milhões. Tá cada vez mais brutal, Cara, né? Tá cada vez mais brutal essa questão desses filmes de animes, eles alcançaram uma bilheteria assustadora e baterem de frente com qualquer filme aí de Hollywood, por exemplo. Então tá muito em alta isso. O que traz uma certa preocupação, podemos falar que se eles adotarem essa forma aí de só filme, a gente tá lascado, né? Muitos animes estão seguindo essa lógica de fazer algumas temporadas e aí depois que acabam essas temporadas, agora eles continuam fazendo filmes, longas metragens, né? Então, 2, 3 filmes para contar o restante da história. Muitos animes têm feito isso agora. E lembrando isso, desse método, vamos falar aqui de One Piece, que o autor falou que eles vão mudar drasticamente, tá? Eles vão mudar drasticamente o formato dos episódios. Não sei se vão abortar o cartoon, né? A animação cartoon, que é tipo Tom e Jerry, Pica-Pau ali, entre outros. Mas o método de episódios vai ser menor, não vai ter aquela longa, né, de todo episódio por semana, com vários fillers. Eu acho que agora o Oda deixou mais objetivo, vai ser 26 episódios por ano, cada ano adaptando um certo arco. Então acredito que o One Piece está chegando na fase final, né? Tudo tem que ter um fim, convenhamos. Pokémon também foi excelente, mas mais de 20 anos se torna cansativo. Eu confesso que eu tô bem ansioso para esse remake de One Piece, porque eu acho que algumas temporadas, não todas, mas algumas temporadas de One Piece tem muita enrolação para as coisas se desenvolverem e acontecerem de fato. Tem muito episódio que tem uma questão histórica, o desenvolvimento do personagem, mas tem muito episódio que poderia ser retirado ali que não faz muita diferença na história. Então, com esse remake, com episódios um pouco com arcos mais reduzidos, a ideia é chegar ali numa média de 300 episódios mais ou menos para contar toda a história, que hoje tem mais de 1000, me cativa bastante. Eu fico um pouco preocupado, porque pode ser que eles não adaptem bem algumas partes da história, mas se a gente conseguir ter extrema qualidade num anime de mais ou menos 300 episódios, com todos os arcos bem contados, vai ser surreal. Mas acredito também que seja porque a agenda do mangá ali tá bem apertada, tá bem próxima do anime. Então eles não têm espaço para deixar um anime ali longo, como está no formato atual. Então eles vão ser mais objetivos, acredito que vai trazer mais qualidade. E na reta final de One Piece, cara, tá excelente. Para quem leu o mangá, já recebeu os spoilers ali do evento de Gold Valley. Cara, que mangá, que episódio. Eu já peguei os spoilers do mangá, tá sensacional. Diferente de tudo que pensávamos até agora. É isso, gente. E pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, vamos ter que falar de One Punch Man, que tá uma maravilha. Só que não! Só que não. O One Punch Man tá cada vez pior. Tem muita gente pedindo cancelamento. Já teve pronunciamento do diretor pedindo desculpas antecipadas, cara, pela obra. Tipo, não dá pra entender. Não cai a ficha pra mim. Porque tem uns animes que, por mais que seja muito estática agora, né? PowerPoint. Consegue. Apresentação de slider. Consegue ser melhor do que o One Punch Man, cara. Com certeza. Tem animes na temporada que não tem muito nome, muito hype, que você olha assim, pô, tá mais animado, tá bem mais animado do que o One Punch Man. Como isso, gente?
É algo assim de se pensar, é claro, a culpa não pode ficar só nas costas do diretor, porque tem todo mundo ali envolvido, né? Tem estúdio, tem diretor, tem equipe, todo mundo vai pagar um pouquinho aí da parcela. Mas, gente, infelizmente, tá difícil acompanhar o One Punch Man. Tá muito ruim, mas eu já assisti piores. Eu sou guerreiro, então pra mim, Eu vou assistir, espero que melhore. Mas lembrando disso, teve outro evento, mas foi justificativo, né? Teve Nanatsu no Taizai, cara, eu queria ter visto a luta do Meliodas versus Scanor ali bem animada, porque no mangá foi uma luta muito top. E também o Scanor usando ali o The One Ultimate lá, né? Que é. Ele estende o poder dele, vê o Rei dos Demônios no corpo dos Elders tremendo pro Scanor. Cara, aquelas cenas foram épicas, mas muito mal animadas. Foi decepcionante pra gente, né? Nanatsu no Taizai tinha um potencial assim surreal. Era um anime que ele já vinha furando a bolha, ele vinha superando as expectativas, mas infelizmente nas temporadas seguintes ele foi decaindo ali de qualidade, animação, depois troca de estúdio, e infelizmente no final ele acabou virando esse anime mediano, porque tem muitas partes da animação que não Eles ficaram legais. poderiam adotar a tática de entrar em hiato ali, né? Que é comum, tá? É bem comum isso. Entrar em hiato para prologar e ter um espaço de trabalho melhor. Mas acredito que o One Punch Man, essa terceira temporada, não espere muita coisa, tá? Mas se eles ganhar uma quarta temporada ali, eu acredito que vão melhorar bastante. Sim. Normalmente eles sempre vão já liberar um orçamento com base no que eles já querem fazer. Então, às vezes, já liberam um orçamento para a terceira temporada inteira, às vezes terceira e quarta temporada. É por isso que não dá para cancelar, por exemplo, pela metade a temporada que está saindo agora. Porque eles já estão com orçamento, já pagaram as pessoas que vão participar do projeto, então tem que levar até o final. Mas tem muita gente que optaria ali por cancelar a obra ao invés de continuar Cara, assistindo. sinceramente eu tô precisando de coleira pra assistir aquilo, mas vamos lá, vamos terminar, vamos acompanhar, vamos ser fiéis, né? Que nem a torcida do Corinthians, né? Tem épocas que o Corinthians lá decepciona. Mas é isso, tem que ser guerreiro, né, gente? Deixa aqui também nos comentários o que vocês têm achado desses animes, quais são a opinião de vocês em relação a cada um deles. E também não esquece de deixar o like, se inscrever também aqui no canal, que isso ajuda muito a gente a alcançar outros públicos. Ativa também o sino de notificações, né, Léo? Isso mesmo. Deixe suas sugestões sobre animes que vocês gostariam que a gente falasse, algumas outras opiniões, ou até aquelas recomendações dos animes mais antigos que pra gente estudar melhor ali. É isso, pessoal. Então até um próximo. Um grande abraço.